palavra, doutor Friso. Qual é o processo da inversão de pauta que o senhor está... É da vice-governadoria. Vice-governadoria, muito bem. Trata-se do processo TCO 010.470/11, prestação de conta anual do exercício de 2010. Responsabilidade de Wilson Nunes Martins, vice-governador, de 1º de janeiro a 31 de março, portanto 3 meses, e de Judas Tadeu de Andrade Maia, secretário de governo no período de 1º de abril a 31 de dezembro. Exercício 2010. Bom, segundo a análise técnica apresentada pelo relatório da DEFAI, as contas apresentam várias irregularidades. Notificados acerca das mesmas os gestores apresentaram justificativas acompanhadas de documentação complementar que repousam as folhas 136 a 305. Instado a se manifestar, o Ministério Público, na pessoa da doutora Raíssa, elaborou o parecer em que opinou pelo julgamento de irregularidade, com aplicação de multa aos gestores e imputação de débito de R$ 9.829 ao senhor Wilson Nunes Martins, referente ao pagamento de servidores sem comprovação de lotação no órgão e de multas de trânsito, sendo a primeira ocorrência R$ 8.829 e R$ 1.000 de multas de trânsito. Após o contraditório e análise da DEFAI e do Ministério Público, segundo esta relatoria, permanecem sem a devida justificativas as falhas a seguir: atraso no envio de peças das prestações de conta nos meses de maio e junho, despesas efetuadas após o prazo estabelecido, obrigado. Despesas efetuadas após o prazo estabelecido pelo Decreto 14.189/10. Realização de despesas sem prévio empenho no valor de 40 mil e fração. Inscrição de restos a pagar sem saldo financeiro. Pagamento de despesas relativas a contrato de vigência expirada. Ausência de bilhetes de passagens em alguns dos processos. Pagamento de 10.200 e pouco em hospedagem, sendo que o objeto do contrato não contempla tais serviços. Prorrogação irregular do contrato de fornecimento de quentinhas, alimentação. Bens sem tombamento e outros que não foram localizados. Em documentação complementar, apresentada fora do prazo, mas examinada por esta relatoria, ficam superadas várias irregularidades apontadas anteriormente. São elas: falhas na concessão e prestação de suprimento de fundo, incidência de multas em veículos da vice-governadoria, locação de uma caminhonete em valor divergente do constante na asta do registro de preço e pagamento a servidores não informados na Infofolha. Esses 4 fatos, portanto, foram citados anteriormente, porque já inclusos nos relatórios. Mas eu estou, portanto, atestando a regularidade desses quatro comentários, desses 4 fatos, tendo em vista que ontem recebi documentação complementar e examinei, e essa documentação supera estes itens citados. É relatório, senhor presidente. Peço que ponha em discussão. Em discussão a matéria. Senhor presidente. Pois não.
Pode pegar direitinho, tá bom, tá perfeito. Eu estou devidamente habilitado, presidente. Gostaria de me manifestar. Doutor, quanto ao deixa eu tema. só dar uma informação extra aqui, eu acho que foi uma falha minha em não ter dito na hora. O atraso que eu citei no envio dos meses de junho e julho do balancete da prestação de contas, são em maio 56 dias e em junho 26 dias. São só esses 2 meses com atraso e com esta quantidade de dias. Pois não, doutor Will. Então, muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Saúdo os eminentes conselheiros, na pessoa de Vossa Excelência, presidente, o eminente procurador, doutor Plínio, os colegas advogados, aqui da pessoa do nosso batonheiro, doutor Sigifredo Moreno, e os meus colegas procuradores que estão aqui na pessoa do doutor Francisco Lucas, que é o presidente da nossa associação. Senhor presidente, como já, e seguindo o seu estilo que é próprio, o eminente relator já disse que afastou algumas irregularidades. Eu vou aqui pedir vênia, doutor Anfrísio, apenas para fazer uma referência a dois itens em que há imputação no parecer, há uma imputação de débito ao então vice-governador, hoje governador Wilson Nunes Martins. Diz respeito à questão alusiva a servidores que estavam à disposição da vice-governadoria, né? Esses servidores, como bem registrou Vossa Excelência, eles, à disposição da vice-governadoria, não receberam qualquer pagamento, senhor presidente, nos seus órgãos de origem. São os servidores, o doutor João Crisóstomo de Oliveira, médico, vinculado à Secretaria de Saúde, e foi encaminhada a Vossa Excelência, doutor Anfrísio, né, uma declaração da Secretaria de Saúde, da Diretoria da Unidade de Gestão de Pessoas, que diz com todas as letras que o senhor João Crisóstomo é servidor da Secretaria, cargo de médico, matrícula número tal, que coincide com a matrícula indicada no relatório da DEFAI e do Ministério Público, e que ele não recebeu seus vencimentos mensais por essa Secretaria de Saúde no período de janeiro de 2010 a março de 2010, pois o mesmo estava à disposição da vice-governadoria do Estado. Então, conselheira Belardo, está aqui demonstrado através de uma documentação de fácil análise, por isso que o eminente relator disse que já analisou, é um documento de fácil análise. O mesmo se repete em relação a outra servidora, senhora Inês de Souza Moura Borges, que é servidora da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, da senhora Ana Maria Duarte Fonseca. Ou seja, essa falha, efetivamente, ela se encontra devidamente sanada, porque, de fato, tais servidores não receberam pagamento em duplicidade, presidente. Eles receberam apenas pela vice-governadoria, não recebendo, portanto, nos seus órgãos de origem. Né? Era em relação a esse tópico que havia a imputação de débito no parecer do Ministério Público. Há um ponto ainda alusivo a multas, Vossa Excelência bem registrou multas de veículos, motoristas, houve a instauração de procedimentos, os servidores, inclusive, fizeram o devido recolhimento. Então, em relação a esses pontos, é efetivamente demonstrado que não houve nenhuma apropriação indevida de recurso por quem quer que seja, daí porque o eminente relator antecipadamente já disse que as considera sanadas. Eu vou, então, aos demais pontos que constam do relatório. Atraso na entrega de balancetes mensais. 2 meses. Como bem registrou o eminente relator, referem-se aos meses de maio e junho. O governador do Estado já havia, inclusive, renunciado a vice, aliás, já tinha assumido a governadoria, né? Então, é uma falha alusiva a um período posterior, mas que não impediu, conselheiro Anfrísio, a análise das contas, a devida análise pela DEFAI, pelo representante do Ministério Público, e com todas as vênias aqui se entende que essa falha, ela é uma falha formal, que não trouxe nenhum prejuízo à análise das contas.
daí que se requer a superação da mesma. Envio intempestivo de peças integrantes. Essas peças foram apresentadas, também entendemos que há uma falha de natureza meramente formal, que não trouxeram nenhuma, ou que não impossibilitaram a análise das contas. O senhor faz a defesa dos dois gestores? Eu faço a defesa, senhor conselheiro, dos dois gestores. O doutor Tadeu Maia está aqui presente e me pediu que eu fizesse também a manifestação em relação a ele. Eu até esqueci, peço venha a Vossa Excelência, eminente presidente, rogar por um prazo para a juntada do instrumento procuratório em relação ao doutor Tadeu Maia. Ele se encontra aqui no plenário, pode até ratificar isso que me foi dito. Eu peço a Vossa Excelência um prazo, eu até depois da sessão junto à procuração. O problema não é a argumentação do senhor. Eu queria o seguinte: o meu gestor não tem culpa nenhuma. Não, eu estou falando... Aí jogou pro outro. Não é isso não, conselheiro. Não é isso não. Eu não falei de culpa, eu falei em relação ao tempo. Sim. O tempo se refere a uma gestão que não era mais do primeiro constituinte, é do segundo constituinte, mas fiz a sua defesa justificando que, apesar da falha, é um fato, não há como se negar, contra o fato não há o que se negar, mas justifiquei a Vossa Excelência que, apesar da falha, que foi apenas em relação a 2 meses, não se repetiram em relação aos meses seguintes, não houve nenhum prejuízo na análise dessas contas. Os balancetes vieram posteriormente e houve a devida análise pelo órgão, e a gente tem visto em vários outros precedentes da Casa, em situações que não se repetem, que não são gravíssimas, né, que o prazo não é dilargado demais, a gente tem visto que o tribunal tem admitido... Não, eu vou insistir. Pois não. Não causar prejuízo à ótica de Vossa Excelência... É a ótica da defesa, eu estou aqui para apresentar a ótica da defesa. A ótica causa prejuízo não. aberto, não é? Não, aí, quando do julgamento, Vossa Excelência vai... Apesar disto, eu quero acrescentar é que a defesa de que não causa prejuízo é pouca. Bom. Por que houve um atraso afinal? Bom, Só porque não causa prejuízo, vamos todos atrasar, pessoal. Não causa prejuízo. Não, o argumento não é esse. Não, o argumento não é esse, conselheiro. O argumento não é esse. Por que atrasou 2 meses, 56 dias? O argumento não é esse, conselheiro. Não é só por isso. Nós estamos aqui informando, logicamente, Vossa Excelência, o relator já verificou, já até registrou, aos demais julgadores da Corte que não manejaram os autos do processo, que se referem a apenas 2 meses, que não foi uma falha, que se repetiu ao longo da gestão do ano de 2010. Houve um atraso, também não foi um prazo exageradamente dilargado. Vossa Excelência já registrou as datas, os períodos, os prazos. Efetivamente, houve a possibilidade da análise de todos os pontos. Só um minutinho. Eu vou chegar lá. Além disso, viu, conselheiro? Conselheiro Anfrísio. Além disso, eu ia chegar a este ponto aqui também, quando tratasse de um ponto mais adiante, mas além disso, somente no dia, somente já, ao passados alguns dias do vice-governador ter assumido as atribuições do cargo de governador, é que houve a edição de um decreto atribuindo ao então secretário de governo a responsabilidade pela condução da vice-governadoria. Quantos dias, precisamente? Esse decreto é de 28 de abril de 2010. E houve uma certa dificuldade de se organizar os trabalhos, mas o senhor vê que foi logo no início, maio e junho, a partir daí, o então secretário de governo se ouve bem, conduziu adequadamente, sem nenhum dia de atraso a partir de então. Tá bem. Certo? Ficou melhor para a sua ótica, né, conselheiro? Bom, enquanto ao envio intempestivo de peças integrantes, eu já registrei a Vossa Excelência que foram apresentadas as peças, o que também viabilizou a análise das contas pelos órgãos técnicos de controle. Bom, há um ponto nos pareceres que diz respeito a despesas efetuadas após o prazo estabelecido no decreto número 14.182. É este o decreto, conselheiro. Decreto 14.182 de 28 de abril de 2010, senhor presidente, que diz o seguinte, artigo 1º,
O secretário de governo e o diretor administrativo financeiro da Secretaria de Governo ficam responsáveis pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do gabinete do vice-governador na qualidade de ordenador de despesas e gestor financeiro, respectivamente, até 31 de dezembro de 2010. Artigo 2º. Ficam ainda as autoridades indicadas no artigo 1º desse decreto, autorizadas a proceder de imediato o pagamento das despesas efetivadas até 31 de dezembro de 2010 pelo gabinete do vice-governador. Esse decreto foi posteriormente alterado pelo decreto 14.232, de 11 de junho de 2010. O artigo 2º passou a contar com a seguinte redação: ficam ainda as autoridades indicadas no artigo 1º, secretário de governo e diretor administrativo financeiro, a proceder de imediato o pagamento das despesas efetuadas até 31 de março de 2010 pelo gabinete do vice-governador, assim como a partir do mês de abril, o pagamento de despesas para manutenção e segurança do imóvel onde se localiza o gabinete do vice-governador. Por isso que despesas outras foram efetivamente pagas no decorrer do ano de 2010. Realização de despesas sem prévio empenho. Esse assunto, conselheiro Anfriso, não é novo aqui na Corte, né? Eu, pessoalmente, inclusive, já me manifestei sobre ele aqui, salvo engano, 1 ou 2 vezes, e essa é uma realidade que, infelizmente, nós vivemos no estado do Piauí. Há um controle da Secretaria de Fazenda em relação à liberação do contábil para a realização dos empenhos, senhor presidente. É uma maneira que a administração estadual encontrou para fazer um controle mais efetivo das contas estaduais. E isso, infelizmente, leva a esta realidade. Leva a esta realidade, né? Que, aqui com todas as vênias, não pode ser imputado ao gestor a responsabilidade por esse fato. Ele não tem como empenhar. Ele não tem como empenhar. Só pode realizar o empenho depois da liberação do contábil pela Secretaria de Fazenda. É uma realidade que, infelizmente, leva os gestores estaduais, reiteradamente, a que sejam apontadas essas falhas. Mas, inclusive, nos outros precedentes que participei, essa Corte superou essas falhas. Suprimento de fundos, Vossa Excelência já disse que encontra sanado, né, conselheiro? Foram apresentados todos os documentos, o que resolve o problema. Há um questionamento, senhores conselheiros, no que diz respeito à prorrogação de contratos. Contratos de locação de veículos, contrato de locação de aeronaves, esses contratos, abastecimento de veículos, esses contratos, há um questionamento acerca da prorrogação dos mesmos, conselheira Belardo. Há uma discussão acerca da possibilidade de prorrogação desses contratos, além da prorrogação das atas de registro de preço. Os contratos foram realizados em razão da existência de atas de registro de preço. Essas atas, nos termos do decreto estadual que regulamenta o Instituto, ela pode ser prorrogada por mais 12 meses, ou seja, por vigência de 12 meses, prorrogada por uma única vez, por mais 12 meses, totalizando 24 meses. Há um questionamento do setor técnico, que foi repetido no âmbito do Ministério Público de Contas, acerca da impossibilidade de prorrogação por além desses 12 meses. O gestor, senhor presidente, aqui seguindo inclusive uma orientação emanada da Procuradoria-Geral do Estado, entende que há uma distinção entre a prorrogação da ata e a prorrogação do contrato, senhor conselheiro. Realizado o contrato, firmado o contrato, o prazo de prorrogação desse contrato, ele é regido pelo artigo 57, inciso 2 da Lei de Licitações, que permite a prorrogação do contrato, senhor presidente, em até 60 meses. Em até 60 meses. O que justifica as prorrogações realizadas, além daqueles 12 meses de prorrogação da ata de registro de preço. Então, em relação a esse ponto, esse parecer, inclusive, eu, se não me engano, o eminente conselheiro pode até confirmar, esse parecer da Procuradoria-Geral do Estado foi juntado à defesa, fazendo parte integrante dessa defesa.
Há um questionamento também, senhor presidente, em relação ao pagamento de gratificação por condição especial de trabalho. É também um fato recorrente na Corte, a atribuição do Conselho de Gestão de Pessoas, daí porque se entende que não pode ser atribuída aos gestores qualquer falha. É, inclusive, matéria que a Corte também tem superado em outros julgamentos. Em relação aos bens permanentes, senhor relator, senhores conselheiros, foi juntada na documentação apresentada a Vossa Excelência, doutor Anfriso, eu acho que nesse ponto Vossa Excelência não tratou quando disse da superação das falhas. Mas foi juntada a Vossa Excelência um ofício que foi enviado à época à Secretaria de Administração do Estado, que é a responsável pela administração dos bens permanentes, e através desse ofício a vice-governadoria, eu estou aqui à procura do documento, a vice-governadoria solicitou que fossem adotadas essas providências. E a Secretaria de Administração, inclusive, traz a lume um problema que aconteceu. Foi juntado? Foi juntado, Menezes, foi juntado aos autos? Não? Desculpe, senhor conselheiro. Na verdade, eu pensei que tivesse sido juntado aos autos e eu solicito que seja enviado a Vossa Excelência. Terminando, eu lhe entrego. E, através de um ofício que se obteve junto à Secretaria de Administração, se verificou que houve um problema na empresa que foi contratada para apresentar essas plaquetas de tombamento. Esse modelo aqui, plaquetas de tombamento, que, salvo engano, é utilizado aqui pelo tribunal. E, por conta disso, esse tombamento não foi realizado, mas a solicitação para o órgão competente pela realização do tombamento, que é a Secretaria de Administração, foi realizada a tempo e modo. Então, senhor relator, senhores conselheiros, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, o que se requer é a aprovação das contas em relação a ambos os gestores, ao Wilson Nunes Martins, até 31 de março, e ao doutor Tadeu Maia, no período que sobejou do ano de 2010. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o relator. Doutor Tadeu, eu queria fazer uma pergunta. Por que atrasou 56 dias no mês de maio com a estação de bomba da Bom dia a todos. O atraso... Sabe, o outro mês foi só 26. 56 é muito. Mas justamente porque quando foi uma situação, primeiro uma situação sui generis, né? Quando só em 21... Realmente é sui generis. O secretário de governo foi promovido a vice-governador. Pois é, com tudo isso. E esse decreto só saiu em 28 de abril. Houve um atraso aí. Houve um atraso. A lentidão na edição do decreto. Determinar a responsabilidade para quem... Então, passou-se todo o mês de abril sem movimentação. Vossa Excelência tivesse a responsabilidade, ou pelo menos não a responsabilidade, mas a competência para prestar conta e administrar todos os bens que eram da vice-governadoria. E isso gerou, porque também mudou toda a equipe da Secretaria de Governo, gerou uma situação de dificuldade, tanto que isso aconteceu só relativo a maio e junho. A partir de junho, todos os balancetes vieram todos normais. Está muito bem, doutor Tadeu. Presidente, diante de todo o exposto e pela documentação apresentada, acrescido aqui da defesa oral apresentada, voto contrário à manifestação do Ministério Público de Contas pelo julgamento de regularidade com ressalvas às contas da vice-governadoria referente ao exercício financeiro de 2010, conforme o artigo 122 da Lei 5.888/9. E tampouco acompanha o Ministério Público na sugestão de aplicação de multa e imputação de débito.
creio que estão, no meu entendimento, estão devidamente justificada a maioria, quase a totalidade das falhas, e não foram muitas. E é perfeitamente aceito que houve esse atraso tão grande, talvez o tumulto, o atraso. Já houve um erro aí de 28 dias no atrasar do decreto que determinou o novo responsável pela vice-governadoria. Houve um erro aí, um erro de atraso. Isso talvez tenha criado o tumulto do atraso de 56 dias, que é muito, fora da nossa aceitação frequente aqui de atraso. Até 30 dias é tolerável, depois de 30 dias. Aí 28 já foram tomados só com o atraso do decreto, como podia o novo gestor assumir em tão pouco tempo e prestar conta. Portanto, aceito. Tenho 2 meses e, portanto, não aplico a multa. E a questão do débito sugerido pelo Ministério Público está superada, porque foram explicados pela documentação que foi trazida, tanto a questão do pessoal como a questão das multas de trânsito, portanto não há aplicar a imputação de débito. Mas as ressalvas permanecem. Aprovo com ressalvas, portanto, sem multa e sem débito, sem imputação de débito. Como voto E conselheiro. acrescento mais, as recomendações da DEFAI devem prevalecer e devem ser feitas agora. As recomendações contidas no relatório da DEFAI. Como voto conselheiro Abelardo. Acompanho o voto do relator. Aprovado por unanimidade o voto do relator.